Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Position. Vamos falar um pouquinho sobre os gráficos semanais, como fechou a nossa semana e quais são os destaques para a próxima semana, se tem, né, um destaque na ponta compradora para a próxima semana, tanto o mercado brasileiro quanto o mercado americano e cripto também. Então, antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, tanto o meu, né, pessoal, quanto o da TraderUp, e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que todo sábado sai vídeo novo aqui que a gente fala sobre gráfico semanal e toda terça-feira eu tô ao vivo com vocês fazendo day trade. Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos pro gráfico, né? A gente tem Ibovespa no gráfico semanal que fecha mais uma semana em queda, né? Uma semana de queda aí de 0,67%. A gente já vê a segunda tentativa dos compradores em tentar empurrar os preços para cima e a frustração aonde entram os vendedores atuando e conseguem fechar abaixo, né, da abertura da semana, empurrando os preços para baixo e fechando mais uma semana negativa, a terceira semana consecutiva de baixa que o nosso Ibovespa faz. Claro, né, que dentro deste contexto de movimentação é apenas uma correção por enquanto, mas vamos ficar atento aí aos próximos passos. Opa, já que, né, no gráfico semanal a gente já tem ali um topinho duplo, né? A gente consegue ver aqui um topinho duplo e a perda desse fundo aqui anterior. E a gente pode ver aí uma correção, pelo menos até aqui os 132.200. E no semanal a gente poderia ter uma correção até essa região anterior aqui de topo, 133 mil pontos. O dólar O dólar, por sua vez, fecha em queda, né, a semana, fecha em baixa de 3,16%, perdeu a linha de pescoço que a gente vinha comentando, né, do ombro, cabeça e ombro, ele rompe essa região e agora, né, a próxima região de suporte do dólar seria essa região aqui dos 5.500 e depois tem uma região aqui dos 5.300 e depois aqui embaixo em 5.200. Então o dólar aí tem bastante espaço para baixo e se a gente projetar, né, a figura, né, do ombro, cabeça, ombro, é a amplitude do pescoço até a linha projetada a partir do candle que rompeu, a gente vai ter um alvo de 100% desse movimento lá na casa dos 4.860. Então o dólar tem bastante espaço aí para baixo devido a essa figura gráfica, né? Então tem bastante espaço para baixo aí para o dólar se desvalorizar. Quando a gente fala do DI, o DI tem esse canalzinho de baixa. Esta semana fechou positivo, né? Uma alta aí de 1,06, tentando romper essa linha de tendência de baixa. Se fechou assim, né? Acima da linha, mas se superar a máxima, aí sim confirma aí o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Mas se voltar para dentro, ele tende a continuar essa movimentação de baixa. Quando a gente vê aqui, ele já fez aqui um fundinho duplo e rompeu aqui essa região, então ele pode retomar sua movimentação de alta ou DI. Quando a gente traz o DI para o gráfico diário, a gente consegue ver mais claramente esse fundo, né, duplo e, e esta consolidação que ele trabalhou e testou a sua média móvel de 200 e depois acelerou essa movimentação de alta. Então, se ele superar a máxima dessa semana, tende a acelerar essa movimentação de alta aí, o DI. O índice de consumo fechou a semana em queda, né? Uma queda aí de 0,88, chegando próximo da média móvel de 200, região de resistência. Então, né, uma região de resistência, a gente pode ver uma correção, depois uma forte movimentação aí de alta do índice de consumo. Índice elétrico também fechou a semana em baixa, fez aí 1, 2, 3 de topo, podendo fazer uma correção um pouco mais forte aí. A gente teve aí uma queda de 1,32, não seria nada mal a gente ver o índice, né, elétrico até os 194 mil pontos. O índice financeiro
fecha a quarta semana em queda, a gente tem aí uma queda de 2,25 nessa semana, chegando próximo da sua média móvel de 9. Uma correção saudável, não é nada não tem nada de abrupto nessa correção, muito pelo contrário, bem saudável, então ficar atentos aí a um sinal aí de retomada de movimentação do setor para procurar por oportunidades nele. A gente tem o índice de materiais básicos que nesta semana fez aí uma alta de 3,73, engolfando quase o candle da semana passada, depois de tentar, né, mais uma vez aí perder essa região aí dos 4.988. Não perdeu, voltou para cima dos 5.000 e se superar essa máxima pode acelerar. O índice de materiais básicos está atrasado frente aos demais que a gente viu até agora, então poderia ser um índice para ficar atento e procurar por alguns ativos aí que sejam interessantes e que tenham bastante upside aí para nós buscarmos para tomar posição. Índice de imobiliário, né? Mais uma semana de alta, mas, né, um candle aí que se perder essa mínima pode, né, dar indícios aí ou começar a fazer uma correção e não seria nada mal, né? O ativo saiu da média móvel de 200, já subiu mais de 34%. Não seria nada mal a gente ver esse ativo fazer uma correção, pelo menos aqui até os 1.000 pontos, né? Então não seria nada mal. O índice de small caps rompe sua média móvel de 200 e nessa semana faz um candle aí, tenta renovar sua máxima, tenta romper a máxima da semana passada e acelerar a movimentação, mas os vendedores entraram atuando aí e fizeram com que o índice de small caps fechasse em queda de 0,20. Então, se perder essa mínima, podemos ter aí uma correção do índice de small caps. O problema é que já passou para cima da 200, né? Senão ele vai ficar sambando, né, em cima da 200, vem para cima, vai para baixo e começa a ficar ruim o movimento, né? Então, e aí, se vier para baixo da média móvel de 200, fica complicado a gente tentar procurar por oportunidades na correção, porque a gente vai ter a média de 200 logo à frente como resistência. Então, outro ponto que pode acontecer é o índice de small caps lateralizar e depois voltar a acelerar, né? Fazer uma correção no tempo. Isso seria o mais interessante para o índice de small caps. O Tilts, né, uma queda aí na semana de 1,20, 1,54, fazendo um 2, 3 de topo, poderia fazer uma correção, né, porque o ativo do fundo ao topo mais de 35%, então não seria nada mal uma correção pelo menos até a média móvel de 25, que seria próximo dessa região do topo anterior aqui por volta dos 12.000 pontos, tá, pessoal? E quais são os meus destaques, né, para a próxima semana, né? Na B3, ASA, né, ASA 3 pode ser uma tomada de posição. O ativo vinha fazendo uma movimentação de baixa, tem aqui, né, uma linha de tendência de baixa, e depois tem uma outra linha aqui, que esta linha aqui já foi rompida, né? E ele faz o quê? Realização frustrada. Um candle de queda, um candle de alta, outro candle de queda. Então, se a gente tiver o rompimento desta máxima, a gente vai ter a frustração de todos esses vendedores aqui que tentaram empurrar os preços para baixo. E aí sim, a gente pode ter um movimento bem expressivo aí para cima, a amplitude de 2 vezes esse risco aí, né? O stop seria ali em 37,30 e o alvo lá em 60,83, né? Próximo da média móvel de 200. Então, bem interessante, risco-retorno bem atraente para esse ativo. Outro ativo que me chamou a atenção, BIF3, né? BIF do setor é o patinho feio, né? Sim, é o patinho feio, né? Tá em queda, chegou nesse patamar aqui dos 13,80, repicou, né? Deu uma acelerada próximo ali a sua média móvel de 200, corrige a um patamar de suporte e faz aqui um trap, né? Então, poderia ser a tomada de posição com stop abaixo da mínima para fazer aí uma parcial de 6,17 e alvo lá em 7,80. Bem interessante esse ativo. Tem essa pegada de tentar pegar uma reversão, sim, por esse rompimento falso, né? O ativo tenta acelerar, volta tudo, volta com força e agora ele tende a fazer o pivô de alta e acelerar essa movimentação.
E se ele romper essa região aqui dos 7,10, ele pode até ultrapassar esses 7,80 e vir aqui na casa dos R$ 10, tá? Então o BIF tem um potencial bem interessante aí. Outro ativo, JBS. Né? JBS já é um ativo em tendência de alta, mais claro, né? É um ativo bem mais suave. Né? Para quem gosta do setor, é um ativo que fez aqui um 2, 3 de compra e agora faz um trap em cima de uma região aí de suporte. Então ali acima dos 41,10 poderia ser a compra, com stop ali em 37,02, né? Buscando aí um alvo lá em 49,25. Marfrig também, o setor, né, chamou a atenção. Marfrig chamou a atenção. Marfrig, né, fez aqui um Shark, né? A gente tem uma barra ignorada, outra barra ignorada, mas essa superou a anterior, mas esta barrinha aqui não supera a anterior. Então aqui um Shark poderia ser compra na superação da máxima com stop aqui embaixo. E aí a gente projeta esta amplitude para cima, tendo aí uma parcial de 1/1 e alvo de 2 vezes o risco. Marfrig também é um ativo em tendência de alta, clara, muito interessante e bem clara aí a movimentação e bem suave o trade, né? SUSB já é um trade um pouco mais arisco, né? Mas faz aí um engolfo de alta na média móvel de 200 em patamar de suporte. Então, já está desenhado que esta região aqui dos 49,80 é uma região de suporte. E agora, esta semana engolfa, semana passada, fazendo aí com que seja aí uma boa tomada de posição, caso rompa aí o 54,44 para um alvo final lá na casa dos 64,44. Essa região aqui de topo anterior, né? Desta região aqui de topo anterior. Bem interessante também, SUSB para tomada de posição. Outro ativo que chama a atenção, mas agora é mercado americano, é o AMAT. Né? AMAT no gráfico semanal faz, né, um engolfo aqui, um rompimento falso da média móvel de 200, faz um impulso, passa para cima da média móvel de 21, corrige e agora faz um 2, 3 de compra. Então poderia ser a tomada de posição com stop abaixo dessa mínima aqui dos 123,43. Um alvo final lá em 101,70 ou buscando aqui essa região dos 248. CRM também chamou a atenção. O CRM no gráfico semanal, mesmo estilo do trade anterior, né? Chega na média móvel de 200, mas aqui nem fez, né, o rompimento para baixo, fechar abaixo da média de 200. Aqui fez um trap em cima da média de 200. Poderia ter pego aqui, né? Até fez aqui novamente um trap. Poderia ser pego aqui. Faz o impulso, corrige, 1, 2, 3 de compra em cima de região que já foi brigada. Então poderia ser bem interessante aí a tomada de posição na superação da máxima com o stop abaixo da mínima para um alvo lá em 315,70. Bem interessante também esse trade. Outro ativo que me chama a atenção é Ford. Né? Ford chama a atenção por conta, né, do trap em cima dessa região. A gente tem aqui uma região de fundo onde fez um trap aqui, fez um trap aqui. Quem não pegou aqui, faz impulso, rompe esta região, corrige onde? Na região que era resistência, virou suporte e faz um trap. E olha o volume aonde entra a defesa. Então, acima dos 10,36 poderia ser compra com stop abaixo dos 9,87, com uma parcial lá em 11,32 e poderia alongar esse trade para buscar lá os 12,96, né? Fazer um position aí bem interessante. Uber me chamou a atenção. Uber também, né, faz aí um trap em cima de um topinho anterior. Olha o volume da defesa. Então chama bastante atenção essa correção na média móvel de 9.
Então poderia ser uma tomada de posição com stop em 81,86, ao final lá em 96,35, chamando muito a atenção também Uber. E ExxonMobil também chamou a atenção, né, para tomada de posição aonde, né? A gente fez um trap na média móvel de 200, corrige, volta perto da média móvel de 200 e faz um 2, 3 de compra. E olha o volume financeiro deste candle de hoje, né, desta semana. Volume forte. E quando a gente vem no diário, o candle dessa semana, do dia de hoje, de sexta-feira, faz um volume muito grande e faz aqui uma consolidação. Se romper, tende a acelerar essa movimentação. Podia ser uma parcial aqui nos $112 e buscar aqui os $125. Então, ExxonMobil também chama a atenção. Bem interessante a atenção aí de ExxonMobil. E agora, pessoal, em cripto, né, o que me chama a atenção... Vou puxar aqui. Vou puxar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir puxar aqui. Aqui. Link. Link me chama a atenção no gráfico semanal. Por quê? Olha o trap na média móvel de 200. Um ativo que faz movimentação forte, corrige, tenta botar o preço para baixo da 200, negam esse rompimento da 200, volta para cima, corrige. Então, na superação da máxima poderia ser compra com stop abaixo da mínima desse candle e a gente pode ver, né, ficar buscando por tomada de posição no gráfico diário. E quando a gente vê, o ativo está fazendo um trap aqui em cima de um fundo anterior. Então, se superar a máxima desse candle aqui, poderia ser compra com stop abaixo desse candle, que seria aí na superação dos 14,05, né? E o stop ficaria ali em 12,63, né? E aí faz uma parcial de 1 para 1 e carrega o restante da posição e poderia ser até pela média móvel de 9 aqui a condução do stop ou pela média móvel de 21. Bom, é isso, pessoal. Esses são os destaques para a semana que vem. Fico com vocês por aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever nos canais e ativa as notificações. Forte abraço, excelente final de semana a todos. Uma excelente semana para nós e bons negócios. Forte abraço e até mais.